Então, boa tarde a todos. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão, no segundo período legislativo da segunda sessão legislativa da 17ª legislatura do município. Saudamos nós, vereadores, servidores da Câmara Extensiva, vocês que estão assistindo a presente sessão na página do Facebook e depois o vídeo da sessão estará disponível pela plataforma do YouTube. Convidamos o vereador Claudinei para fazer a leitura do texto bíblico. Senhor presidente, após a leitura bíblica e a oração do Pai Nosso, pedimos um minuto de silêncio em homenagem póstuma pelo falecimento do padre ZDZ. Feliz quem teme a Javé e anda em seus caminhos. Você comerá do trabalho de suas próprias mãos, tranquilo e feliz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Convidamos o vereador Elcio, primeiro secretário, para fazer a inscrição através do sorteio dos vereadores que vão fazer uso da tribuna. Vereador Alceu. Sim. Vereador Claudinei Rota. Vereador João Ayrton Derble. Não. Vereador Elcio, sim. Vereador Vitor Reinaldo. Sim. Vereador Gustavo Michalichin. Não. Vereador João Edemar Derble. Não. Vereador Marcelo dos Santos. Sim. Em seguida, a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 44ª sessão ordinária, no primeiro período legislativo, na segunda sessão legislativa da 17ª legislatura do município, realizada aos 7 dias do mês de abril do ano de 2026, no plenário Renan Marques de Oliveira, da Câmara Municipal de Candabreu, Estado do Paraná, com a presença dos senhores vereadores, Alceu Jesus Souza Batista, União Brasil, Elcio Ernesto Eichbaum, PSD, Claudinei Rota, PSD, Gustavo Pereira Michalichin, Republicanos, João Ayrton Derble, PL, João Edemar Derble, PP, Marcelo dos Santos, União Brasil, Pedro César Derble, PSD e Vitor Reinaldo dos Santos, PSD. Estando, portanto, presente o número legal de vereadores, em obediência ao disposto do artigo 27 da Lei Orgânica e artigo 34 do Regimento Interno, o senhor presidente Pedro César Derble declarou sob a proteção de Deus aberta a presente sessão às 16h03, iniciando os trabalhos com a leitura bíblica feita pelo vereador Claudinei Rota e, posteriormente, a oração do Pai Nosso, com um minuto de silêncio em homenagem póstuma pelo falecimento de Josefa do Prado, Miguel Raissa e Sebastião Chimagalski. Em seguida, o primeiro secretário fez a inscrição de oradores para fazer uso da tribuna pela ordem de sorteio, ficando assim constituído Elcio Ernesto Eichbaum, Vitor Reinaldo dos Santos, João Ayrton Derble, Marcelo dos Santos e Claudinei Rota.
Pequeno expediente. Foi lida e aprovada a ata da sessão anterior com retificação. Leitura de expediente. Indicação de vereadores. B. Grande expediente. Foi deliberado pelo plenário com base nos artigos 51 e 52 da Lei Orgânica Municipal. 1. Leitura de pareceres. Recebeu o parecer jurídico e pareceres das comissões permanentes o projeto de lei número 68, 2026, e encontra-se em condição de prosseguir em seu trâmite. Projeto de lei número 68, 2026, primeira discussão. Oriundo do Executivo Municipal, súmula. Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social em favor do Lar São Vicente de Paula, de Grandes Rios, como especifica, e dá outras providências. Aprovado pela maioria absoluta de votos, 8-0. Projeto de lei número 69, 2026, leitura e encaminhado às comissões permanentes. Oriundo do Executivo Municipal, súmula. Abre crédito adicional suplementar ao orçamento geral do município e dá outras providências. Considerações finais. Requereu o uso da tribuna aos vereadores inscritos no início da sessão, o qual seus pronunciamentos e o áudio da presente sessão encontram-se disponíveis no site www.cmcandabreu.pr.gov.br. Áudio das sessões. Já o vereador Vitor Reinaldo dos Santos dispensou a palavra. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão às 16h32, agradecendo a presença dos vereadores e convocando outra sessão para o dia e hora de costume. Votação ato. Vereador Gustavo? Sim. Vereador Marcelo? Voto sim. Vereador Claudinei? Aprovo. Vereador João Ayrton? Voto sim. Vereador João Demar? Aprovo. Vereador Alceu de Jesus? Voto sim. Vereador Vitor Reinaldo? Aprova. E vereador Elcio? Aprovo. Aprovado a ata. Em seguida, leitura de expediente de acordo com o artigo 28 do Regimento Interno. Indicação de vereadores. Indicação número 5, 2026, vereador Vitor Reinaldo dos Santos. Indica ao senhor prefeito municipal que realize a construção de um poço artesiano na localização do Areião com a finalidade de abastecer as residências dos moradores do local. Informa que a medida é importante para garantir a segurança hídrica da população local, pois a comunidade sofre com recorrentes faltas de água. Informa ainda que esta proposição é apresentada com o apoio dos demais vereadores subscritos. Indicação número 11, 2026, vereador Marcelo dos Santos. Indica ao senhor prefeito municipal que determine a Secretaria de Obras e Desenvolvimento que realize a manutenção em bueiro na rua Lila Pachuski Adamoves, 227, no bairro Sapolândia. Indicação número 12, 2026, vereador Claudinei Rota. Indica ao senhor prefeito municipal que determine ao setor responsável a construção de uma lombada quebra-molas na rua da Igreja da Congregação, na comunidade do Rio do Tigre. Informa que esta proposição é apresentada a pedido dos moradores da localidade. Passamos então agora ao grande expediente. Projeto de lei número 68/2026, segunda discussão, oriundo do Poder Executivo Municipal, súmula. Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social em favor do Lar São Vicente de Paula, de Grandes Rios, como especifica e dá outras providências. Em segunda discussão, em votação. Vereador Elcio? Aprovo. Vereador Vitor? Aprovo. Vereador Alceu? Voto sim. Vereador João Ademar? Aprovo. Vereador João Ayrton? Voto sim. Vereador Claudinei? Aprovo. Vereador Marcelo? Voto sim. E vereador Gustavo? Sim. Aprovado em segunda discussão. Leitura de pareceres. Parecer jurídico número 8 de 2026. Foi encaminhada à assessoria jurídica desta Casa de Leis para emissão de parecer o projeto de lei número 69, 2026, de 30 de março de 2026, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo: abre crédito adicional suplementar ao orçamento geral do município e dá outras providências.
A suplementação no valor de R$ 426.968,42 visa realizar a adequação orçamentária em razão dos convênios celebrados entre os governos estadual, por meio da Secretaria das Cidades, convênio número 189/2026, aquisição de van com 21 lugares e recursos ordinários livres para aquisição de equipamentos e materiais permanentes. Assim, toda vez que for constatada a insuficiência ou inexistência orçamentária para fazer frente a determinada despesa, o Poder Executivo terá a iniciativa das leis que autorizem os créditos adicionais, tanto especiais como complementares, a qual deverá ser submetida ao crivo do Legislativo para sua aprovação. E quanto à deliberação do plenário, segundo o artigo 52, parágrafo 4º, dependerá do voto da maioria simples dos seus membros. Por fim, verifica-se que a proposição precisa ser submetida ao crivo das comissões de Comissão de Constituição, Justiça e Redação, artigo 76 do Regimento Interno, e Comissão de Finanças e Orçamento, artigo 77 do Regimento Interno. Feitas tais considerações do ponto de vista de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa, opino pela possibilidade jurídica de tramitação, discussão e votação do projeto de lei número 69 de 2026. É o parecer do Dr. Guilherme Antunes, advogado da Câmara Municipal. Comissão Legislação, Justiça e Redação, parecer número 7 de 2026. A Comissão Legislação, Justiça e Redação da Câmara Municipal, após análise ao projeto de lei supramencionado, com base no parecer jurídico número 10 de 2026, do advogado da Câmara Municipal, e verificando o preenchimento dos requisitos legais que esta modalidade de proposição enseja, exará parecer pela admissibilidade, para que tenha sua deliberação ao fim de 2 discussões e 2 votações, se aprovado, respeitando-se o interstício mínimo de 24 horas, em conformidade com os artigos 51 e 52 da Lei Orgânica Municipal. É o parecer que submetemos à consideração dos demais pares. Relator, vereador Alceu Jesus Souza Batista. Presidente, vereador Claudinei Rota. Membro, vereador Marcelo dos Santos. Comissão Finanças, Orçamento e Fiscalização, parecer número 7 de 2026. Julgamos oportuna e justa a iniciativa sob exame e entendemos que o projeto encerra em si princípios já estabelecidos em leis maiores, principalmente aqueles emanados pela Lei Complementar 101 de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Federal número 4.320 de 1964. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto sob exame para análise do mérito dos demais pares. Presidente, vereador Marcelo dos Santos. Relator, vereador Elcio Ernesto Eichbaum. Membro, vereador Vitor Reinaldo dos Santos. Projeto de lei número 69/2026. Primeira discussão, oriundo do Poder Executivo Municipal. Súmula, abre crédito adicional suplementar ao orçamento geral do município e dá outras providências. Valor R$ 426.968,42. Em primeira discussão? Em votação. Vereador Gustavo? Sim. Vereador Marcelo? Aprovo. Vereador Claudinei? Aprovo. Vereador João Ayrton? Voto sim. Vereador João Ademar? Aprovo. Vereador Alceu Jesus? Aprovo. Vereador Vitor Reinaldo? Aprovo. E vereador Elcio? Aprovado em primeira discussão. Projeto de lei número 70/2026. Leitura encaminhada às comissões permanentes. Mensagem número 7, 2026. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal
por meio da presente mensagem, o incluso projeto de lei que tem por finalidade obter a necessária autorização legislativa para a abertura de crédito adicional especial no valor total de R$ 800 mil. A medida faz-se necessária para a adequação do orçamento vigente em razão da publicação da Resolução número 23 de 2026, em março de 2026, a qual estabelece diretrizes para a execução dos recursos e a criação de matrículas no âmbito do programa Escola em Tempo Integral. Cumpre-nos destacar que, conforme a referida resolução, há a obrigatoriedade de aplicação mínima de 4% dos recursos especificamente na criação de novas matrículas em tempo integral, com o objetivo de fortalecer a educação básica pública. Ressaltamos ainda que a presente proposta encontra amparo no artigo 212-A da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional número 135 de 2024, bem como na Lei número 14.113 de 2020, novo Fundeb. A cobertura do referido crédito adicional dar-se-á por meio de recursos provenientes de anulação de dotação, em estrita conformidade com a legislação vigente, especialmente com o disposto na Lei Federal número 4.320 de 1964, que institui normas gerais de direito financeiro. Assim, considerando o interesse público envolvido e a fundamentação legal apresentada, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do incluso projeto de lei. Antecipamos nossos agradecimentos pela valiosa e indispensável anuência de vossas excelências, ao tempo em que renovamos protestos de elevada consideração e apreço, extensivos aos demais nobres edes desta Casa Legislativa. Cordialmente, Renan Menck Romanichin, Prefeito Municipal. Então, nas considerações finais, eu convidar a secretária de Saúde, Larissa, para fazer o uso da tribuna, com um convite do vereador Elcio. Boa tarde a todos. Boa tarde. Queria cumprimentar o presidente da Câmara, senhor Pedro Derby, os demais vereadores, a Neia, diretora da Secretaria de Saúde, que está acompanhando aqui, e os demais que acompanham pela transmissão. Eu fiz aqui um relatório, que foi me apresentado, um convite, pedindo para falar sobre as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde a respeito da conscientização do autismo e os serviços que estão sendo prestados a esses pacientes. Então, primeiro eu queria falar que hoje estou aqui não só como secretária de saúde, mas também como mãe. Me desculpem, mas esse assunto para mim ele é um pouco difícil, mas vou tentar aqui seguir a pauta. Por isso que eu falo que ele não é apenas um assunto técnico, ele é um assunto vivido dentro da minha casa, da minha família, e não tem como eu não me emocionar. Achei extremamente importante esse convite, feito pelo vereador Elcio. Recebi o convite assinado pelo presidente da Câmara. E, assim, a gente que vive isso diariamente é a melhor pessoa, talvez, para falar sobre o assunto. E quando nós, enquanto políticos, gestores públicos, não enxergarmos o autismo, nós estaremos ignorando famílias. Então, por isso que eu acho esse assunto tão importante. Antes de eu falar sobre essas ações, eu preciso aproveitar a oportunidade para contextualizar um pouco do que se trata, até porque muitas vezes a gente, por desconhecimento, nem entende do que fala. Então,
o transtorno do espectro autista, né, como a gente fala, o TEA, é uma condição do neurodesenvolvimento. E ele afeta a comunicação, o comportamento e a interação social desde a infância. E esse impacto ele vai muito além, né, das crianças, ele alcança toda uma família. E as principais alterações, né, deste transtorno, eles estão nos prejuízos da comunicação social. Então, a criança ela tem dificuldade de se comunicar, de interagir com outras pessoas, com outras crianças, não mantém contato visual, elas não respondem quando são chamadas, não conseguem compreender expressões, elas têm dificuldades de iniciar diálogos, conversas, algumas até apresentam muita dificuldade de fala e comunicação. Possuem alterações sensoriais significativas, né? Então, essas reações elas são em diferentes estímulos, seja ele a sensibilidade aumentada a sons, luzes, cheiros, texturas, alimentos, por isso que muitos até apresentam uma seletividade alimentar severa. Os padrões de comportamento são restritos e repetitivos, então eles têm movimentos corporais, como balançar as mãos, girar em volta de si mesmo. Eles têm um apego intenso com alguma situação, com um hiperfoco, e também têm muitas dificuldades com mudanças. A apresentação, então, da doença, ela afeta diretamente a funcionalidade dessas crianças, né? E ele se manifesta de formas diferentes em cada pessoa. Então, cada autista ele vai ter uma determinada disfuncionalidade ou uma determinada comportamento, um diferente do outro, e isso pode afetar mais ou menos a sua autonomia e no aprendizado das atividades do dia a dia. Então, para que a gente, né, possa dizer, né, no momento de um diagnóstico, o resultado de todos esses sintomas e esses comportamentos, eles têm que gerar um impacto funcional e significativo para que possam ser diagnosticados. E no momento que eu falo isso, né, eu trago aqui também para conhecimento que os diagnósticos ele vem aumentando com o passar dos anos. E por isso que o que a gente vem fazer aqui, ele exige muito mais do que discurso, mais uma ação. Né? A gente tem que parar de achar que a gente só tem que falar do assunto e não agir. Então, o último censo do IBGE de 2022, ele identificou que cerca de 2,4 milhões de pessoas são diagnosticadas com autismo no Brasil, o que equivale a 1,2% da população. E essa prevalência ela tem aumentado, né, significativamente, principalmente quando a gente compara com os dados de estudos dos Estados Unidos, que aponta que em cada 31 crianças, elas são diagnosticadas com TEA. E não é só o número de diagnósticos que nos preocupa, né? É o tamanho da nossa responsabilidade diante deles. E por isso que quem vive o autismo sabe do medo, da insegurança, do cansaço físico e emocional que essas famílias passam diariamente. E é exatamente dessa vivência, né, que a gente tem diariamente que nasceu o nosso compromisso. E porque não estamos ignorando essa realidade, estamos enfrentando ela para que possamos dar o mínimo de conforto para essas famílias, para os pais que possuem, né, uma criança com esse diagnóstico, ou um adulto que seja. E foi pensando nisso, então, que eu não poderia estar aqui apenas para falar das ações da Secretaria de Saúde, né, conforme foi me pedido. Porque o autismo ele não se trabalha de forma isolada, não é só a Secretaria de Saúde que trabalha, né, com o autismo. Ela exige a integração, o compromisso, ela precisa de uma soma de esforços entre a saúde, a família e a educação. Só assim nós vamos conseguir alcançar resultados adequados. Então, hoje, nas nossas escolas, nós temos 20 alunos
com um diagnóstico fechado, que frequentam a APAE, né? Então, a APAE ela atende os alunos de todas as idades. 10 alunos diagnosticados nos colégios estaduais, que são de entre 10 a 14 anos. 58 alunos na rede municipal de ensino. Desses, 22 estão na educação infantil, né, que são de 0 a 6 anos. 36 no ensino fundamental, de 6 a 10 anos. E 7 em investigação, para poder fechar o laudo. Eu pedi para o Departamento de Educação me passar algumas ações, algumas atividades que eles realizam. Eu vou falar aqui de uma forma bem resumida, para não me estender muito. Então, o Departamento de Educação, ele realiza o apoio psicopedagógico, né, junto às equipes das escolas, na formulação dos PEIs e dos PAEE, que é o Plano Educacional Individualizado, que cada aluno exige, né, que dependendo das particularidades e das necessidades, tem que ser ajustada a forma que vai ser conduzido com o professor na sala de aula. É realizado, então, apoios e eventos com o tema do TEA, né, já foram realizadas formações e palestras com as crianças nas escolas, com os profissionais, com os professores do quadro, né, do magistério, com o apoio dos profissionais do Grupo Saber. Também há articulação entre os serviços de educação e saúde para o atendimento integral à criança TEA, com o diagnóstico médico e articulação para encaminhamento e diagnóstico de crianças junto à saúde. Serviço de avaliação pedagógica, com enfoque no diagnóstico de aprendizagem e psicológico, nas sessões de avaliação pedagógica, aplicação de escalas e testes psicológicos. Acompanhamento pedagógico dos estudantes, através de ensino em classe especial. A formação também acontece dentro do calendário escolar, voltado aos professores, nas semanas pedagógicas. Fomento à educação continuada, com oferta de cursos de capacitação. E também a Secretaria de Educação e as escolas, diante da avaliação e do laudo médico, oferecem apoio às crianças com profissionais de apoio individualizado em sala de aula, diante da disponibilidade do recursos humanos. De uma forma geral, a articulação dos serviços em educação e saúde acontece em diálogo com os profissionais dos setores, com ações intersetoriais e individualizadas e de orientação às escolas quanto à necessidade dessa articulação. Nos cursos e formações ofertados pela saúde, sempre há vagas para profissionais da educação, o que indica a busca constante no alinhamento e conhecimento de todos sobre as ações municipais voltadas ao TEA. Então, eu falei aqui um pouco da educação e agora eu vou falar das ações que nós desenvolvemos, então, na saúde. E, dentre elas, realizamos diversas capacitações com os nossos profissionais, né, porque a gente precisa preparar esses profissionais para esse atendimento, que não tem como cuidar se a gente não capacitar. Então, foram realizadas, então, e ofertadas as capacitações através do programa, né, que o prefeito até anunciou para todos os servidores municipais, incluía até os servidores da Câmara Municipal, todos os servidores públicos, que é a oferta de pós-graduação em autismo, com a carga horária de 370 horas, 100% gratuito para todos os servidores, que essa foi uma parceria da AMP, né, que é a Associação dos Municípios do Paraná, juntamente com a Itaipu. Diversos dos nossos profissionais realizaram essa pós-graduação para poder, né, se capacitar melhor. Também, pela Secretaria de Saúde, realizamos o curso de capacitação para a equipe multidisciplinar da atenção básica. Então, esse curso participaram fisioterapeutas, nutricionistas, enfermeiros, psicólogas, toda a equipe multiprofissional. Foi contratada, né, a equipe multidisciplinar do Espaço AME de Campo Mourão, que é uma clínica especializada que oferece tratamentos para pessoas com atraso de desenvolvimento. Também foi realizada a capacitação para pais, cuidadores e educadores em análise do comportamento aplicada, a ABA, voltada ao transtorno do espectro autista. Então, esse curso ele foi realizado na modalidade online. Inclusive eu, né, a gente se reunia principalmente com os pais, alguns professores também participaram,
e a gente assistia esse módulo de aulas online, destinada um curso para capacitação dos pais como lidar com os filhos, né? Também realizamos a capacitação em análise do comportamento para enfermeiros e professores de apoio da rede municipal de ensino, conforme, né, a Secretaria de Educação repassou. Cada aluno, né, tem o direito de um professor de apoio, e esse professor de apoio é disponibilizado, e numa capacitação da Secretaria de Saúde, a gente convidou os professores também para participar dessa capacitação, para também auxiliar eles no manejo com essas crianças. E durante esse processo de capacitação, os enfermeiros eles foram habilitados para aplicar uma escala de triagem, que é uma escala de rastreamento inicial, para que nas consultas de puericulturas, a consulta de puericultura é o acompanhamento do desenvolvimento infantil, né? Então, o enfermeiro, mensalmente, ele acompanha essas crianças de 0 até 2 anos, e com o objetivo, então, de identificar precocemente possíveis atrasos no desenvolvimento motor, atraso de fala ou um atraso cognitivo, eles aplicam essas escalas de triagem. Então, nos casos em que eles identificam os sinais de atraso, essas crianças, então, são encaminhadas para atendimento com a pediatra, que atende no nosso município, e também com a psicóloga, para daí, sim, realizar um acompanhamento e uma investigação, uma avaliação em tempo oportuno. A assistência direta aos pacientes, então, a gente oferta serviços na atenção básica de avaliação psicológica. Então, a gente realiza a aplicação de escalas de avaliação. Essas avaliações, ela tem o objetivo, então, de excluir ou confirmar a hipótese de diagnóstico de TEA. Também realizamos psicoterapia e fonoterapia em aba. Por isso, né, para que isso a gente pudesse ofertar de uma forma mais organizada, nós fizemos a implantação de protocolos de atendimento, né? Esse protocolo foi repassado ao Conselho Municipal de Saúde, aprovado pelo Conselho, ele está publicado em Diário Oficial também, e para que a gente pudesse, então, estabelecer um fluxo de atendimento e atender toda essa demanda, né? Hoje, dentro da atenção básica, nós temos em atendimento mais de 60 pacientes. Então, para que a gente possa dar conta dessa demanda e das demandas diárias que surgem, né, fora o autismo, porque na grande maioria das vezes esses pacientes não recebem alta, né, então eles têm que estar em acompanhamento contínuo. E para a gente também não comprometer os demais serviços, a gente implantou esses protocolos de atendimento, tanto da psicoterapia quanto da fonoterapia. E eles têm garantido, então, os TEAs de nível 2 ou 3, que são, quando a gente fala nível, é nível de suporte. Então, aqueles que necessitam de maior suporte, que são os nível 2 e 3, eles têm um atendimento semanal, que é uma vez por semana. E os TEAs nível 1, que tem uma necessidade menor de suporte, eles têm um atendimento quinzenal. Ou também, esses casos, eles podem ser avaliados individualmente, conforme a necessidade clínica. Também realizamos a implantação do projeto de oficinas terapêuticas Mundo Azul. Acho que a grande maioria já, né, tem conhecimento de que a gente tem muito poucos profissionais especializados nessa área, e a demanda ela tem aumentado, é uma demanda recente, por isso que eu fiz questão de demonstrar aqui esses dados dentro, né, das escolas. A gente pode perceber que ele vem vindo já, é uma demanda recente. Então, baseado nisso, a gente, por falta de profissionais, a gente não podia só ficar de braço cruzado e falar, não vai ter terapia ocupacional porque não tem terapeuta ocupacional. Não vai ter, né, outros serviços, não vamos ofertar porque não tem, porque não dá, e, enfim, arrumando várias desculpas. Então, a gente deixou essas desculpas de lado e, paralelo a isso, implantamos esse projeto, fizemos reuniões com os pais, né, apresentamos o projeto e também apresentamos ao Conselho, que foi também aprovado no Conselho de Saúde, para que isso também a gente pudesse colocar, né, no nosso planejamento da saúde e ser executado esse ano. Então, esse projeto ele contempla oficinas terapêuticas com profissionais habilitados
não são, né, terapeutas ocupacionais, não, mas são profissionais que têm capacitação para atuar nessa área. E também houve a capacitação deles com a nossa equipe. Então, nossa psicóloga, a gente se reuniu, a gente capacitou, foi dado orientações, né, no manejo com os pacientes durante as oficinas. E essas oficinas, então, elas são um complemento do atendimento individual. Então, elas vão promover o desenvolvimento de habilidades cognitivas, sociais, motoras, criativas, por meio de atividades como recreação infantil, pintura em papel, telas e tecido, dança e informática, e hoje mesmo a gente lançou a segunda etapa das inscrições, né? Então, a gente já teve a primeira etapa, já tem uma turma que já está, né, fazendo essas oficinas, e a gente tem tido resultados muito positivos, tanto dos profissionais quanto dos familiares, de como que está acontecendo essas oficinas. Também realizamos encaminhamento para a linha de cuidado do Brilhantemente, que é uma equipe multiprofissional. Ela é composta por neurologista, nutricionista, psicóloga, psicopedagoga, terapeuta ocupacional e educador físico. Então, todos os pacientes com laudo, eles são encaminhados para Ivaiporã, no AME Ivaiporã, e passam por uma linha de cuidado que é chamada de Brilhantemente. Nessa linha, ele passa por avaliações desses profissionais que elaboram um plano de cuidado e devolvem para a nossa equipe municipal para que a gente possa pôr em prática. Como a gente não tem, por exemplo, um terapeuta ocupacional para fazer uma avaliação dessa criança, ali eles vão elencar quais são as principais dificuldades que eles apresentaram, que eles, né, observaram nessa criança, e para a gente poder pôr em prática aqui com os nossos profissionais. Também realizamos o agendamento de consultas e exames especializados, conforme o encaminhamento médico, e também tivemos, né, o grupo de apoio às mães, com encontros mensais conduzidos pelas psicólogas, oferecendo o acolhimento, suporte emocional e orientações com essas crianças. Infelizmente, o grupo acabou não indo muito longe, né, porque a gente ofertava ele em horário que, de repente, essas mães tinham trabalho ou né, não teve muita adesão, e é o horário que os nossos profissionais também podem, né, realizar esse apoio, mas a gente está à disposição, caso a gente seja, né, procurada aí por essas mães, pelas famílias, a gente tem a equipe para poder retomar esse grupo de apoio. E aí, como estamos no mês de abril, né, o mês de abril ele é o mês de conscientização do autismo, e a partir de 2024 nós começamos a realizar ações voltadas a esse tema. Então, a gente realiza palestras e campanhas para conscientização e orientações sobre o autismo. Essas campanhas elas incluem atividades de inclusão social, ações educativas com a comunidade, e também há o envolvimento com os demais setores, saúde, educação e assistência social. Então, recentemente, no dia 7, eu acho, não me lembro, segunda-feira passada, a gente teve, então, aqui no nosso polo, um momento muito importante, até o vereador Elcio esteve presente, né, e ali a gente teve, então, uma palestra que tinha como tema o TEA, além do diagnóstico, a realidade do cuidado. Então, nós convidamos algumas profissionais que possuem um currículo extenso e uma grande capacitação com essas crianças, que foi a neurologista doutora Amanda, a psicóloga Brenda e a fonoaudióloga Isadora, que são especialistas em TEA. Elas também trabalham numa clínica multiprofissional, onde elas só atendem, é uma clínica voltada apenas para pacientes neurodivergentes. Em 2025, nós realizamos uma palestra também com uma nutricionista especialista em TEA, e o tema foi a seletividade alimentar. Em 2025, também realizamos o Dia Azul, que foi uma campanha realizada na praça, onde a gente realizou atividades inclusivas em parceria com a assistência social. Foi um dia todo voltado de atividades e socialização com todos eles. E em 2024, também realizamos uma palestra
com uma terapeuta ocupacional, que também veio com o tema sobre orientação para as famílias. Como a gente não tem o terapeuta ocupacional, ela veio dar dicas para as famílias de como que eles podem estimular e orientar e cuidar, né, dos seus filhos para torná-los funcionais. E também no ano de 2024 realizamos a passeata de conscientização com a realização de atividades recreativas no CAPS, com brinquedos infláveis, pipoca e muita diversão. No âmbito da Secretaria da Administração, então, nós tivemos 2 importantes leis que foram aprovadas nessa casa, que é a Lei de Redução da Carga Horária para servidores com filhos com deficiência. Então, essa lei é a número 1388, de 23 de junho de 2023, a qual garante ao servidor que tenha filho ou dependente legal com deficiência, que necessite de cuidados intensos e contínuos e que esteja impossibilitado dos próprios cuidados, é assegurada a redução da jornada de trabalho em até 50%, sem prejuízo da remuneração e independentemente da compensação de horário, né? Que a gente sabe que essas terapias, elas exigem que tenha essa flexibilidade para que você possa estar levando o teu filho nesses acompanhamentos. Então, por isso que existe essa lei da redução da carga horária. E também, recentemente, a lei de 27 de novembro de 2025, que é a lei municipal número 1579, a qual concede a isenção de IPTU para as pessoas portadoras de transtorno do espectro autista. Então, encerradas as apresentações das ações e das atividades, né, que a gente vem realizando, eu quero finalizar com uma reflexão. Inclusive, essa reflexão ela foi feita pela neurologista no dia que ela veio fazer a palestra. A inclusão não é um favor ou piedade. Ela é justiça, é direito e bom senso. Todos nós convivemos com TEA, direta ou indiretamente. Se você ainda não convive, com certeza irá conviver em algum momento. Então, eu sei o quanto que faz diferença o poder público, as políticas públicas se preocuparem com esse tema, e é por isso que nós decidimos cuidar e estamos cuidando, sem desculpas, fazendo aquilo que é possível, né, dentro das nossas possibilidades. Estamos muito à frente de muitos municípios, né, que não tem nem sequer uma terapia de psicologia garantida, né, dentro da política pública. Inclusive, vejo ali o Dinho e recentemente a gente teve o Adalto, né, um amigo nosso, que inclusive é vizinho lá, e ele tem um filho com diagnóstico, e ele falou para mim, o meu filho em Curitiba nunca teve uma sessão de psicologia. Eu tive que mudar meu emprego para eu poder pegar um emprego a mais, para eu poder ter condição de pagar essas terapias para ele. Né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que estar comprometido e não só em discutir esse assunto, mas sim em realmente ter ações que sejam voltadas dentro daquilo que a gente tem a possibilidade de fazer, do que o nosso orçamento permite, para que realmente a gente possa incluir, cuidar e tornar essas crianças com um desenvolvimento o melhor possível. Eu acho que seria isso, e muito obrigada. Também quero agradecer a Larissa, secretária de Saúde, em meu nome, aos vereadores, pela explicação, porque muitas coisas a gente nem sabia disso. Então, a gente agradece muito isso. Foi um convite do Elcio, mas todos nós, né, atendemos bem, e agora agradecer mais a explicação. Tá. Então, passamos a palavra livre agora ao senhor de Jesus Batista, é o primeiro a fazer uso da palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres vereadores e amigos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, nobres amigos vereadores. Boa tarde, Larissa, secretária, Neia. Sejam bem-vindas sempre, tá? E a todos que assistem nós através do Facebook, e escutam também, né? Primeiro, quero deixar os meus sentimentos aos
ao povo de Candiabreu, né, pelo padre ZDZ, um padre que passou aqui, marcou história, um padre que evangelizou. Eu acho que a maioria do povo gostava dele. Então, fica o meu sentimento ao povo de Candiabreu, apesar que ele era da Polônia, né, e fez história aqui, e foi sepultado em Pitanga. Então, fica aqui o meu sentimento ao povo de Candiabreu. Gostaria de falar sobre uma obra de um bueiro que foi feito, quer dizer, não foi feito o bueiro, mas foi feito as manilhas ali na rua Anastácia Tibinca, junto no cruzamento da França, Rua França. Só falta fazer o bueiro lá, então peço que os meus amigos funcionários também do pátio possam resolver isso. Pegando o gancho do que a secretária falou, a gente sabe que é importantíssimo essas ações, né, com o autismo, e sabemos que quanto é difícil para o pai e a mãe, até descobrir, porque se mistura com TDAH, com TOD e outros transtornos, até chegar ao ponto. E imagino que essas ações, né, que vem chegando e que vem aproximando e deixando mais fácil de resolver e fazer a criança crescer muito mais saudável. Eu acho que se antigamente tivesse feito um trabalho, eu acho que a gente estaria muito avançado, mas é o caminho que a gente está. E pode ter certeza que essa casa vai estar, secretária, o que vier de projeto, a gente vai estar aprovando, tenho certeza disso. E quero parabenizar a senhora pelo trabalho incrível que faz na secretaria. Digo que houve uma evolução, houve uma transgressão muito forte em vários sentidos. Eu tive pensando esses dias de quanto é importante o pediatra, a pediatra, vamos dizer que as duas mulheres que estão atendendo aqui, atende no mínimo 200 crianças por dia, quer dizer, por mês, me desculpe, por mês. E isso ajuda a descobrir transtorno, encaminhamento e assim, sabe? E isso já é o caminho certo. Eu acho que as pediatras estão trabalhando formidavelmente. Então, é um trabalho muito... Mas não é só nessa área. A gestão da senhora está sendo muito boa. Em termos com os idosos, com as crianças, com a gestante, que a gente sabe que é o nosso alvo principal também. Então, a evolução é muito grande. Eu já estou praticamente 29 anos na área de saúde, né, funcionário público, já passei, já fui secretário, e hoje eu vejo que há muita evolução, há muito parabéns. E a gente vai estar aqui apoiando e ajudando. E como funcionário também, pode ter certeza disso. Fica aqui o meu parabéns, e imagino o quanto é difícil, como a senhora se emocionou ali. Eu tenho sobrinho, e como diz, quem que não vai passar e como não vai ter? A gente vai estar sempre ajudando. E o melhor jeito é o amor e a paciência. Isso eu tenho certeza. É onde a gente vai chegar com futuros cidadãos, né, que são eles, numa melhor vida, numa melhor concepção, eu digo assim, não concepção não, melhor consciência, né? Vai chegar, quando chegar adulto, vão estar... Eu tenho certeza que vão estar... Não vai dar nem para dizer que tiveram autismo. Com essas ações, com esse amor que a gente vai dar. Esses dias vi um vídeo, não vou citar o nome, de duas crianças com autismo. Até a Néia, minha esposa, olhou assim, olha aqui, amor, as crianças lendo, sabe, assim, progredindo, talvez no mesmo patamar da criança que tem a vida normal. Então, assim, esse progresso, essas ações, aonde a gente está chegando, vai fazer evoluir a uma nova geração. Eu imagino que se fosse uns 30, 40 anos atrás, o mundo talvez estaria o melhor. Porque eu penso assim que essa falta de ações lá atrás causa um transtorno muito grande em algumas pessoas que hoje a gente vê que não tiveram esse cuidado. Então, fica aqui o meu parabéns. São essas minhas palavras, presidente.
e uma boa tarde a todos. Boa tarde. É o senhor Ernesto Quimbal, é o segundo fazer uso da palavra. Boa tarde, senhor presidente, aos nobres vereadores aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais aqui da Câmara Municipal. E o meu cumprimento especial hoje vai para a nossa secretária de Saúde, senhora Larissa Estevam Romanich, também saudando aqui a nossa diretora de secretaria. No relato da senhora, a senhora falou daquela palestra, né, naquela segunda-feira à noite. Eu achei muito importante, né, aquele conteúdo passado ali, e vi naquele momento que essa Casa de Leis poderia e pode e tem possibilidade de contribuir muito com informação e com ações também a esse respeito. Quando a senhora falou de leis, eu me lembrei dessa lei da isenção do IPTU, não me lembrava também que foi aprovada a lei da diminuição da carga horária, e ressalto aqui também um projeto de lei apresentado aqui pelo vereador Gustavo Michalich, né, que é a questão do medicamento à base do canabidiol, né? Então, o município tem mais essa ferramenta, se necessária, né, esse projeto de lei que foi aprovado aqui por iniciativa do vereador Gustavo Michalich, ele possibilita o executivo a desenvolver, né, um programa de fornecimento desses medicamentos, se necessário. A gente sabe que os medicamentos à base de canabidiol, para quem tem esses transtornos, né, severos, eles ajudam. Nas palavras das psicólogas, fonoaudiólogas, da neurologista, elas colocaram que esses transtornos, né, o transtorno do espectro autista, sempre vem acompanhado de algumas comorbidades, né? A questão aqui é que envolve toda a administração pública, né? Envolve Secretaria de Saúde, por causa dos encaminhamentos também das comorbidades, envolve bastante a educação, porque essas crianças estão em período escolar e elas precisam se desenvolver, e envolve também a Secretaria de Assistência Social, para dar suporte, porque tem muitas famílias em vulnerabilidade social que também têm o transtorno do espectro autista em casa. A gente sabe, né, por alguns companheiros de trabalho, até pela própria senhora que tem, né, o filho, né, com esse transtorno, a gente sabe quão difícil, né, para mim que tenho os meus filhos, que não preciso me deslocar para terapias, às vezes você nem se percebe, né? Mas aquelas famílias que têm esse problema, que têm essa demanda dentro de casa, tem um que a mais a fazer, né? Então, quando o poder público consegue ajudar e amenizar, isso é muito bom. Parabenizo a senhora mais uma vez pela organização do trabalho, né? Pela organização do trabalho na Secretaria de Saúde, pela organização dessas informações, que assim, nessa casa aqui vai ficar registrado anos e anos, que a senhora esteve aqui, que a secretária de Saúde esteve aqui, e que passou as ações que o município vem fazendo. O município não vem investindo grandes somas de dinheiro, mas trabalhando com aqueles recursos que possui e desenvolvendo um trabalho importante para quem precisa. Isso é o importante do gestor público, e isso é o diferencial do gestor público. Finalizando minha fala, também quero parabenizar a senhora aqui, parabenizar toda a equipe do Hospital Municipal. No sábado, por isso que eu digo assim, quando a coisa pega lá no teu coração, é sempre diferente. Às vezes você se sensibiliza com a dor do outro, né? E a gente, como cristão, tem que se sensibilizar com a dor do outro. Mas quando a dor é minha, ela é muito maior, né? Então, assim, sábado eu tive uma intercorrência com a minha mãe em casa, um susto, a minha mãe teve uma convulsão lá em casa. A gente aquele não é acostumado, você se desespera. Na mesma hora eu liguei mandei uma mensagem no WhatsApp do Hospital Municipal, prontamente me atenderam
Em menos de 15 minutos, a ambulância estava lá, trouxe a minha mãe para o hospital, foi muito bem atendida, o médico acertou o diagnóstico, fez um exame, graças a Deus, está tudo bem. Então, assim, parabenizar pela organização do Hospital Municipal, pelo desenvolvimento das ações na saúde. A gente trabalha lá, a gente sabe que o dia a dia é difícil, mas que com bastante trabalho, com dedicação, está conseguindo se vencer obstáculos. Existem outros obstáculos que muita gente chega e fala que não está bom, mas o trabalho ele continua, ele está sendo feito principalmente com bastante responsabilidade. E isso eu quero deixar registrado aqui, que a nossa Secretaria de Saúde, toda a administração pública do nosso prefeito Renan, tem trabalhado com bastante responsabilidade. A gente sabe que a gente vai entrar num período político do Estado, do Brasil. Divergências vão sair, vão aparecer gente de um lado, de outro lado, mas a gestão pública, ela segue principalmente para atender todo mundo. Não vai escolher esse lado ou aquele lado. Eu acredito que a senhora, nessa questão do desenvolvimento do TEA, não está escolhendo quem era de um lado e quem era do outro, né? A ação do poder público chega a todos, e isso que é importante, isso que é louvável. Então, parabéns por esse momento que vai ficar registrado na história dessa Câmara, e eu espero que a gente, como vereadores, como Casa Legislativa, possamos sempre estar ajudando, sempre estar levando informação, e, se caso precise, né, do apoio, que nem ressaltou o vereador Alceu Batista, caso precise do apoio dos vereadores para aprovação de projeto, isso sem dúvida vai ser sempre resolvido aqui nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente, por ter destinado o convite à nossa secretária. São essas minhas palavras. Vitor Reinaldo Santos, terceiro, fazendo uso da palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde à nossa secretária Larissa. Boa tarde, a Neia, que se faz presente. Boa tarde ao nosso advogado. E boa tarde quem nos acompanha no Facebook e no site da Câmara. Primeiramente, quero também dar os parabéns para a nossa secretária, que se faz presente aqui. Esteve esclarecendo várias coisas para nós aqui, que a gente não entende, né, mas a gente tem. Eu tenho também, que nem o vereador Alceu falou, a gente tem na família da gente, a gente tem com os amigos da gente, a gente vê. Então, lembrando também os vereadores aí que nós tivemos ano passado em Brasília, junto com o prefeito Renan, junto com o Rodrigo, tivemos no Ministério da Saúde lá, e o prefeito e o Rodrigo, junto com nós, vereadores, se lembra, né, vereador Marcelo, vereador Elcio também estava presente, o vice-prefeito. O vereador Elcio não. Tivemos presente lá no Ministério da Saúde, e o prefeito levou essa questão junto ao secretário do ministro lá. Eu lembro muito bem que faz horas que estão preocupados com esse autismo, né? Então, quero aqui desejar os parabéns para a secretária, também parabéns para o prefeito Renan, que sempre está correndo atrás de recursos, correndo atrás para sempre dar o melhor para a população de Candiabreu, junto com o nosso vice Rodrigo. Então, fica aqui meus parabéns, secretário. Senhor presidente, eu queria falar só um pouquinho de um fato que aconteceu esses dias. Estamos precisando de chuva, graças a Deus choveu. Quero só falar uma questão aqui sobre um alagamento que teve ali em cima no loteamento, no Bariloche. É uma questão que já faz horas que está acontecendo isso. O meu ponto é o seguinte: nós vamos ter várias obras aqui, já tivemos uma reunião terça-feira passada com o Renan, nós vamos ter várias obras, o que eu falo para vocês, senhores vereadores, nós vamos ter que acompanhar essas obras para não acontecer isso, né? Nós temos que, naquele loteamento do Monte Verde, nós se batimos, levamos cacete de todo mundo. Então, nós vamos ter que ver, o vereador, eu até comentei com ele, nós vamos ter que ficar em cima dessas obras para nós ver o que é, para nós não sofrer o que nós sofrimos essa semana. Graças a Deus que choveu, mas nós não temos a culpa do que acontecido. Então, fica aqui só essas palavras. Também queria agradecer a todos os vereadores. Nós estamos sofrendo uma falta de água em todas as comunidades.
não é culpa do vereador, não é culpa do prefeito, é uma questão do tempo, né? É uma questão climática. E, conversando junto com os 9 vereadores, fiz essa indicação e agradeço a cada um que assinou junto aí para nós tentar resolver uma questão. O vereador Urdinho tem outras questões, sempre eu vejo o presidente falar da Criciúmal, eu vejo o Ito falar do Areão, o Nico. Então, agradeço a todos que vão assinar junto aí para nós ver com o prefeito se ele consegue. Nós temos 2 linhas, uma linha é a água lá da fazenda do seu Mário, ou fazer um poço lá, porque seja o mais fácil, melhor, né, para resolver essa questão da água lá no Areão. Também é difícil para a comunidade, eu sei, lá no Rio do Tigre também estão sofrendo, né, vereador? Mas tem que sair a ordem, então o vereador falou que saiu a ordem, então, se Deus quiser, logo resolve. Então, vamos levar ao prefeito essa demanda da água no Areão também, não é o vereador Reinaldo, é os 9 vereadores que estão levando, unidos, nós somos mais fortes. Então, o Renan sempre está apoiando nós, então nós também sempre apoiamos ele, vamos ver o que ele consegue resolver lá na comunidade do Areão. Senhor presidente, muito obrigado. Fala, vereador. Marcelo dos Santos é o quarto fazer uso da palavra. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, colegas vereadores. Boa tarde aí a secretária de saúde, também a Neia, que se faz presente. Primeiramente, agradecer a Deus por mais um dia. Boa tarde também a vocês que nos acompanham através das redes sociais. E aqui eu deixar meus sentimentos, né? Todo mundo conheceu o nosso querido Padre ZDZ. Padre ZDZ fez parte de Cândido aí e deixou muita saudade, né? Assim como em Pitanga também. Então, nossos sentimentos, a gente sabe que a família do padre é nós, né? Que quando o padre ele assume, né, esse compromisso com Deus, nós somos parte da família dele. Então, sentimentos são nós, né? Porque foi um padre muito querido em nossa cidade, assim como em Pitanga. E só corrigindo o vereador Alceu, ele foi sepultado em Guarapuava. Guarapuava, mas nossos sentimentos aí a cada um de nós. Agora mesmo eu fiz uma indicação aí sobre o bueiro ali da descida da Copel, e o Rodrigo acabou me retornando aqui, e ele falou que ali vai ser construída uma ponte, então vai licitar uma ponte ali, que aquele bueiro está complicado. Então, por isso, então, só o pessoal aí já alertando que não vai ser arrumado novamente aquele bueiro, mas sim licitado uma ponte naquele local, e o buraco que está lá é devido já ao bueiro, e daí o pessoal fez uma valeta lá para passar o encanamento, então por isso que está um pouco abaixado, mas assim que construir a ponte vai resolver o problema inteiro. Também as lombadas, que o pessoal sempre cobra nós, né, não é de hoje, a gente vem aí cobrando essas lombadas, a gente sabe disso, já passamos para o prefeito, e novamente eu passei aqui para o Rodrigo, e ele me falou que assim que vinha o recap, então vai ser feita as lombadas aqui da Rua da Copel, que acho que até o vereador Alceu aí também já pediu, né, vários vereadores aí pediu, e também da Costa Azul. A gente foi cobrado novamente, então vai ser feito ali, agora juntamente com o recap do asfalto, então vai estar essas lombadas aí. Agradeço até ao Rodrigo por ter retornado e nos respondido aí. Secretário, eu fico agradecido, né, por os esclarecimentos. A gente, assim, o autismo, tipo assim, faz muito tempo, eu estava vendo aqui, 1943, né, que começou a surgir, mas é uma coisa assim que ficou muito escondido, né, lá atrás, como o vereador Alceu lhe falou, talvez tivesse tomado as atitudes, muita coisa teria se melhorado, mas eu acho assim que faltou aos governantes antes, né, umas atitudes que nós, né, gestão pública, estamos tomando agora. Então, assim, a gente preocupa bastante, porque eu vi ali pelos números que a senhora passou aqui, bastante crianças, né? Então, assim, isso é preocupante, porque, assim, como tem essas crianças, talvez mais crianças que vão vir, é bem preocupante. Parabenizo mais uma vez,
né, pelos programas, pelas políticas públicas, porque é dessa maneira que a gente vai conseguir trabalhar, né? Eu falo assim, como a última reflexão que a senhora falou ali, é triste assim, né, a gente ouvir isso, né? Não tenho na minha casa, mas eu trabalho todos os dias também com pessoas assim, né? Então, a gente tem que se reeducar, porque às vezes a gente pensa uma coisa, mas a gente não sabe o que é na verdade, né? E é só através de conhecimentos, de cursos, de capacitação, que a gente vai conseguir entender melhor e saber trabalhar. Porque também não adianta a gente entender, saber e não saber trabalhar. Nós que estamos no meio público, a gente também precisa saber trabalhar, né? E quando tiver, eu também quero me capacitar, né? Então, assim, a gente está aí para isso, porque nós precisamos. Hoje eu vejo, assim, que não adianta nós ficar parados. É isso daí mesmo, a gente tem que ter atitudes, né? E buscar o conhecimento, buscar melhorar, porque é só através de buscando conhecimentos melhores que a gente vai conseguir dar digamos assim, um conforto melhor para essas crianças que estão vindo, para essas pessoas que já estão, né, através da nossa capacitação. Então, mais uma vez, meu muito obrigado, Deus abençoe. Eu acho assim que foi muito enriquecedor, né, esse esclarecimento, porque às vezes a gente pensa que é uma coisa, mas quando vem um esclarecimento, não só para nós que estamos aqui, mas eu acho que para aqueles que também estão assistindo através das redes sociais, talvez não tenham esse conhecimento e ouvindo aqui, isso, né, chega até eles. Não sei se é preocupante ou não, talvez tem famílias que não aceitem isso, né? Então, assim, mas quando a gente começa a fomentar, começa a levar, as pessoas também vão começar a aceitar mais, porque é um pouco difícil, mas é a nossa realidade de hoje, né? Então, a gente tem que começar a se adequar com a realidade do mundo que nós estamos vivendo. Eu acho que seriam essas minhas palavras, senhor presidente. Deus abençoe a cada um de nós. E, mais uma vez, eu agradeço e peço que sempre venha a esta casa, secretária, né, trazer essas coisas boas, porque, às vezes, a gente cobra, e talvez a gente não tenha os números do resultado. Então, assim, é gostoso a gente saber que a gente também faz parte desse número, e quando vem esse esclarecimento, a gente enriquece muito nós aqui. Muito obrigado e Deus abençoe. Também quero agradecer aqui os vereadores, ao Júlio aqui, a secretária Larissa, a Neia ali, e nada mais havendo tratar, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma ótima semana,